Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live da nossa jornada Jovens Conhecendo o Espiritismo. Sejam muito bem-vindos, a gente está muito feliz de estar nesse caminho com vocês e hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação. Seja bem-vindo você que está chegando aqui com a gente no ao vivo, seja bem-vindo você que está com a gente pelo IGTV, porque sim, essa live vai ficar gravada. Muito bom ver vocês aqui, todo mundo, boa noite, a gente está muito feliz e nosso primeiro episódio, nossa primeira live, está falando da primeira obra, é lógico, do Livro dos Espíritos. Bom, galera, aqui na Juventude Espírita de Fabri, a gente está com essa jornada, nessa missão, para poder estar todo mundo junto aprendendo sobre a doutrina espírita, conhecendo as obras básicas, conhecendo sobre Allan Kardec e também a gente poder ampliar o nosso conhecimento acerca da doutrina espírita que a gente tanto gosta. Já vou pedir para todo mundo que está chegando, usa o aviãozinho, já chama a galera, que tem muita coisa boa hoje, para a gente falar da nossa primeira obra. Dá boa noite para todo mundo, prazer receber vocês aqui. Olha só quanta gente bacana, a Sandra já chegou, Ryans, o pessoal do GEL já está aí, a Tainara. Boa noite, Samara, boa noite, Beth, boa noite, Marlene. Bom demais ter vocês aqui, maravilha. Vou chamar a Tainara para a gente já começar a nossa live. Já em clima de muito conhecimento, de muita coisa boa, e já deixa separado o seu Livro dos Espíritos. O meu tá aqui comigo, hein? E aí, Tainara, boa noite. Boa noite, pessoal. Seja bem-vinda. Para quem não sabe, Tainara é minha irmã. Minha mãe adora falar que Tainara é filha dela. Agora eu estou falando que ela é minha irmã. Estamos em família, todo mundo seja muito bem-vindo. A gente está todo mundo juntinho hoje. Para a gente começar, vamos fazer a nossa prece, que aí a gente já chama os amigos espirituais para estar do nosso lado, que a gente, assim, né? Espírita começa e termina sempre em grande estilo, fazendo prece, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Senhor Jesus, querido amigo, rogamos, Mestre, que nessa noite maravilhosa as tuas bênçãos estejam conosco, que possamos, Senhor, nessa jornada aprender sempre sobre a doutrina espírita e que a cada dia a juventude possa ser abençoada, encontrando na doutrina espírita o caminho seguro para poder trilhar essa caminhada terrena. Assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, galera, estamos aí já no clima, agarradinho com Jesus, para aprender mais sobre doutrina espírita. Então, quem está chegando, sejam bem-vindos. Carol está chegando aí também. Muita gente bacana. E aí eu vou pedir para a Tainara falar um pouquinho sobre ela, para quem não te conhece ainda. E nós estamos aqui junto com vocês no perfil do Luz do Vale. Então, fala um pouquinho do Luz do Vale para a gente. Então, boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando. O meu nome é Tainara. Como a Thaís já me apresentou, somos irmãs. Desde piquititinhas, a gente frequenta o Grupo Espírita Luz do Vale, que fica aqui na cidade de Coronel Fabriciano. E aí a gente está aqui, né, para mais um bate-papo com esse projeto maravilhoso que tem a intenção de apresentar essas obras básicas, porque a gente, para conhecer o Espiritismo, para reconhecer, para continuar estudando, a gente não tem outro caminho, né? Para quem está começando agora no Espiritismo, para quem já tem 50 anos de Espiritismo, essas obras básicas têm que estar ali na nossa cabeceira. Então, para começar o projeto, né, como a Thaís disse no início, a gente vai falar do Livro dos Espíritos, né, que é simplesmente a nossa obra-prima, né, a primeira que veio representando a chegada do Espiritismo para a gente. Ela é muito importante. E muito bom. Vamos começar dizendo, então, né, o que ela é, o que representa, o que seria essa obra. Para a gente saber disso, é interessante a gente fazer uma retrospectiva, né, Thaís? Voltar lá em 1800 e pouquinho, 1850, lá em Paris, lá na França, começou a ter uma febre de manifestações, de fenômenos físicos, né? As famosas mesas girantes, a modinha. Imagina o espetáculo que seria, né? Mesa que gira, que bate
pancada, responde perguntas, né, de acordo. E claro que eram perguntas bem frívolas, perguntas de diversão mesmo, então o povo adorava, né, enchia o teatro mesmo. Mas ninguém tinha muito interesse de saber o que era, né, o que estava por trás, o que tinha além daquele fenômeno, daquela matéria. Até que um dia, um professor, um cientista muito sério, muito crítico, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, ficou sabendo desse fenômeno, desse bafafá que estava tendo na França. E ele foi, mas com um olhar diferente, né? Ele foi com um olhar de cientista, porque ele sabia que fenômeno inteligente, né, que efeito inteligente, só poderia ter uma causa inteligente. Então ele começou a investigar, ele foi perguntando, foi tentando entender, e chegou à conclusão de que eram espíritos, né, de que eram pessoas que tinham vivido na Terra, mas que só não tinham um corpo físico, de resto é igual a gente mesmo. E aí começou o trabalho dele, né, foi fazendo perguntas, dessa vez não perguntas frívolas, né, de simples curiosidade, foi fazendo perguntas que tinham muita relevância para a humanidade, né, por exemplo, qual que é o sentido da nossa vida? Né, as pessoas não estavam muito acostumadas a se perguntarem isso na época, né? O que acontece com a minha alma depois que meu corpo morre? Coisas do tipo. E ele foi compilando as respostas, foi reunindo. O trabalho dele começou a crescer, né? Porque imagina, pancada na mesa, representando letras do alfabeto, quanto tempo que ia levar para ele fazer as obras básicas? Então começaram a colocar um lápis. Imagina, e a letra Z, né? Quantas pancadas ia dar até chegar na letra Z? Aí depois letra O. Imagina quanto tempo que ia levar para ele fazer uma frase. Então, tudo foi aprimorando, né? Tudo foi progredindo. Colocaram um lápis preso numa cesta, e a médium só tocava. Depois já colocaram o lápis direto na mão da médium. E assim foi, né? A nossa codificação foi experimentando, com vários médiums, foi experimentando, assim como toda novidade, né? Toda nova ciência, todo novo conhecimento. E a lei do progresso, a gente vai falar mais para frente, ela estava presente ali também, né? Foi progredindo, experimentando. E aí a gente teve contribuição de vários médiuns, mas que praticamente escreveu quase que todas as respostas desse livro dos Espíritos foram 3 jovens, muito jovens. 2 irmãs, Júlia e Caroline, de 15 e 18 anos, trabalharam demais. Muito jovens. Né, elas eram médiuns. Elas psicografavam, tipo Chico Xavier, né? Uma escrita totalmente mecânica. E depois, na revisão, né, dos textos da obra, a Ruth Jafé, né, que era uma médium de 20 aninhos só, ela era médium de sonambulismo. Então, durante o sono, ela escreveu em torno de 50 cadernos, né, de toques, de revisões, e deixou para Kardec usar. E assim foi, né? Foi construída. Assim, a gente está falando resumidamente, mas quem quiser ver detalhes, tem várias biografias maravilhosas do Allan Kardec, tem um filme que mostra muito isso. Enfim, ficou pronto o livro. E ele precisava dar um título, né? O que ele pensou? O que eu vou escrever? Nada mais justo do que o livro dos Espíritos, porque tudo o que está aqui, o conteúdo, a essência, os ensinamentos, são dos Espíritos. E ele precisava de assinar. Né, Hippolyte precisava de uma assinatura de alguém encarnado, né? Ele não podia colocar a assinatura dos espíritos. E ele também não queria misturar as coisas, né? Ele tinha um monte de espírito. Hippolyte tinha várias publicações enquanto cientista, enquanto professor. Então ele precisava de dar um nome. Ele não queria vincular a imagem científica dele naquele momento, porque era um outro tipo de trabalho. E então ele adotou esse pseudônimo para todas as publicações dele, né, a partir dali, né, como espiritismo. Então foi um divisor de águas na vida dele, né? E como Hippolyte Léon, ele fez várias publicações no meio científico, e agora ele adotou um pseudônimo de Allan Kardec, né, que ele teve conhecimento que foi uma encarnação dele, uma outra existência, quando ele foi um druida. Então tudo que ele fez como Allan Kardec, daí em diante, né, era publicações do espiritismo. E aí a gente, né, teve a publicação dessa nossa obra básica, dessa nossa obra-prima, no dia 18 de abril de 1857. Mas ela não era exatamente assim, né, como a gente tem hoje. A primeira edição tinha só 501 perguntas,
e eram divididas em 3 partes principais. E aí, mas ele não parou de trabalhar, Kardec continuou recebendo mensagens, continuou analisando e fez uma outra revisão. Ele sentiu necessidade de uma nova publicação modificada e 3 anos depois, né, em março de 1860, ele lançou uma segunda edição do Livro dos Espíritos, que inclusive é essa que a gente tem acesso hoje, com 1018 questões divididas em 4 partes. Daí a gente pensa, poxa, então dobrou o conteúdo, né? De 501 foi para 1018, será que aumentou tanto assim o ensinamento? Só que a gente tem que pensar que, obviamente, teve algum acréscimo, né? Chegaram conteúdos novos, principalmente na segunda parte, que vai tratar do mundo espírita ou dos espíritos, mas o que ele fez, né, foi observar que esse modelo de perguntas e respostas era muito mais didático, é muito mais fácil de compreender. Ele era professor, né? Ele entende do que o aluno precisa para entender um assunto, principalmente um assunto novo e complexo. Então, o que ele fez? Ele foi lá na primeira edição, pegou textos longos, textos corridos e fez perguntas para eles, né? Foi esmiuçando, foi tirando trechos principais, não desperdiçou nada, reagrupou, criou perguntas inteligentíssimas e lançou essa edição que a gente tem conhecimento hoje, com 1018 questões. Então, essa é a nossa obra, né, que contém a essência, contém a base do Espiritismo. A gente tem outras 4 obras, né, que nós vamos até abordar nesse nosso projeto, mas as outras 4 desenvolvem o que já tem aqui. Então, o principal, a base, a essência, está tudo aqui. Né? O que vem depois é um desenvolvimento, é um aprofundamento do que já tem aqui. Não, que bacana. É um trabalho muito grande, né? A gente imagina. Hoje a gente tem toda uma tecnologia envolvida, né? A gente tem e-mail que é muito rápido. Na época de Kardec era muito diferente. Foi tudo na mão. Não tinha eletricidade. Não tinha computador, não tinha eletricidade. Foram muitos desafios. E é por isso que a gente tem que valorizar ainda mais essa obra, né? E aí, queria perguntar para você que está nos assistindo, quem tem o Livro dos Espíritos aí, comenta aqui embaixo para a gente. Eu tenho. A gente fez uma pesquisa, né, nos nossos stories essa semana, e eu fiquei até bastante impressionada que mais de 90% do nosso público tem em casa. Mas eu queria saber de você. Você tem a sua obra em casa? Pode ser virtual, pode ser essa física mesmo. Você tem o Livro dos Espíritos em casa? Você também que está aí no nosso IGTV, deixe seu comentário aí para a gente ver se você tem a sua obra ou não. É uma obra muito grande que deu muito trabalho, é por isso que a gente precisa falar e relembrar e exemplificar a necessidade de estudar, né? Ó, o pessoal já está respondendo aqui, ó. Elizabeth tem, a Sandra tem, a Denilson tem, muito bem. Muito bom. E aí aproveita, já manda no aviãozinho, compartilha com alguém que você sabe que está conhecendo a doutrina espírita, que ainda está engatinhando, que às vezes tem um pouco de dúvidas. Nessa live a gente vai falar um pouco sobre tudo isso, para quem está começando, por que essa obra é tão importante, né, Tainara? Por que a gente começa por ela? Né, por falar nessa importância, por que a gente está dando tanta ênfase para o Livro dos Espíritos? A gente tem que perceber que, como eu disse, né, aqui contém a essência, né, aqui está tudo que diz respeito à base do Espiritismo. Então, o que significa estudar o Livro dos Espíritos? É beber direto da fonte de água limpa, né? Então, a gente pensa, né, hoje, no seu Instagram, aí tem quantas páginas existem que falam de conteúdo espírita? Quantas palestras no YouTube fala-se de conteúdo espírita? Quantos livros? Hoje tem filme, tem música, tem muita coisa com conteúdo espírita, né? E como diz o apóstolo Paulo, examinai tudo, retende o bem. Então a gente tem acesso a tudo isso na palma da mão. Mas como saber o que é o bem para reter? Como é que eu vou saber o que é espiritismo ou não? Né? Se eu estou assistindo uma palestra de alguém espírita na internet, como que eu vou saber se o conteúdo que ele está me dizendo é verdadeiro para eu reter? Né? Como é que eu vou saber qual que é o parâmetro que a gente vai ter? Para a gente comparar, para a gente saber, não, isso aqui é realmente espiritismo, ou isso aqui eu não vou nem reter, porque está contrário ao espiritismo. Tendo esse parâmetro. E o parâmetro que a gente tem é o Livro dos Espíritos.
Então, a única saída para a gente não cair em armadilhas, né, de ver conteúdos antidoutrinários e ficar com eles para a gente, né, reter conteúdos que não são espíritas, achando que são espíritas, a única saída é estudando o Livro dos Espíritos. Né? Mas é estudando, porque pegar para ler, ele é fininho, ó. Um mês, você lê ele daqui até aqui. Uma vez e pronto, aposenta. Será que é isso que é estudar o Livro dos Espíritos? Né? Na verdade, é um livro que a gente tem que ter para sempre, porque é de ler, reler, volta, estuda, e sempre vai parecer que é uma coisa nova. E a gente sabe que espírito superior estuda a obra básica até hoje, né? Então a gente tem que seguir esse ritmo aí. Emmanuel bem que falou para Chico, né, da disciplina e principalmente da importância do estudo. Né? Imagina Chico entrando em contato com tantos espíritos e com tanto conhecimento, sem a base, sem esse conhecimento básico, que é o conteúdo da essência, ele não ia conseguir compreender tudo aquilo que estava por vir. Né? E até para filtrar, né? Porque a gente tem as obras complementares, elas trazem muita novidade, tem muita coisa interessante, mas nenhuma delas, que seja séria, vai colocar um conteúdo que seja contrário ao que está aqui no Livro dos Espíritos. Então, até para se estudar as obras complementares, né, para a gente entender o que realmente é sério, é interessante a gente absorver, a gente tem que entender o que está na base, então. Né? Porque tudo que veio depois, como Espiritismo, veio a partir daqui. Então, se está contrário ao Livro dos Espíritos, a gente já para e repensa, né? Muito bom. Kardec sempre prezou por isso, pessoal. Sempre prezou pelo raciocínio lógico, pelo questionamento. Né? Quando a Nara começou a dizer das mesas girantes, quando ele olhou para as mesas girantes, ele não teve aquilo como algo pronto. Ele questionou, perguntou, investigou, esmiuçou. E é essa postura que o espírita não pode deixar de ter. De olhar para um livro, um texto, pode estar assinado lá, Bezerra de Menezes, Jesus. E aí, como é que é? Está dentro da doutrina espírita? Né? Está de acordo com o que a gente aprende? Né? Se estiver longe, se estiver fora, corre, que é fake news. Que tem muita fake news no mundo espiritual também. Sim. Não é só por aqui, não. Sim. Né, e você está dizendo aí sobre como ele é criterioso, né? A gente vê que ele organizou, né, o Livro dos Espíritos, as outras obras básicas. E ele teve o cuidado, né? A primeira parte que a gente tem aqui, a gente pode até ver lá no índice, a primeira parte que ele colocou no Livro dos Espíritos se chama Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. É um texto dele, muito longo. Ele dividiu em 17 itens, né? Na minha edição aqui tem 25 páginas só dessa introdução. E veja o título, né? Introdução ao Estudo da Doutrina. Não é introdução ao Livro dos Espíritos. É introdução a tudo que a gente foi estudar de doutrina espírita. E olha como ele era bem criterioso, né? Ele já começa dizendo assim: para as coisas novas se necessitam de palavras novas. Assim o quer a clareza de linguagem para evitar a confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. Então aqui ele vai trazer um monte de definições para a gente entender bem tudo que ele vai escrever depois. Né? Aqui ele cria tudo novo, a palavra espiritismo, tudo novo. Por exemplo, alma era uma palavra utilizada à torta e direito ainda hoje. Então ele já define aqui o que é alma aqui no Livro dos Espíritos. É o espírito encarnado. Ele define, nós espíritas, os seguidores do espiritismo são o quê? Espíritas ou espiritistas. Então ele faz essa série de definições. Então cada item aqui dessa introdução, ele fala de uma coisa, né? Ele coloca sobre isso que a gente falou das mesas girantes, como foi a construção do livro, né? Coloca algumas respostas aos céticos que fizeram várias objeções na época, né? As produções. E interessante que nessa introdução, lá no item 6, ele elenca vários princípios, várias coisas fundamentais do espiritismo, e lá no finalzinho, no parágrafo desse sexto item, ele coloca assim: este é o resumo da doutrina espírita como resulta do ensinamento dado pelos espíritos. Ou seja, logo na introdução, ele coloca um resumo, né, dos pontos principais que a gente precisa entender para entender o espiritismo. Então é daqui que a gente tem que começar o nosso estudo, né? Não dá para estudar pulando a introdução ao estudo da doutrina, não dá para estudar pulando o Livro dos Espíritos.
Aqui ele faz uma série de apontamentos do que é o principal aqui na nossa doutrina. Né? E é um texto maravilhoso. Acho que é um grupo de Ipatinga que estava fazendo um estudo miudinho do Livro dos Espíritos. Eles ficaram 1 ano na introdução. 1 ano estudando essa introdução. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E aí, logo em seguida, né, pensando aqui na estrutura, a estrutura é de Kardec, né, e ele, como exímio professor, ele desenhou uma estrutura brilhante. Né, e logo em seguida, depois dessa introdução que ele faz, a gente tem os prolegômenos, né, palavra bonita. Prolegômenos. Isso é de comer? Que é como se fosse... né? Tem até uma história, né, do Divaldo, quando foi estudar, ele teve que até comprar um dicionário para entender o que são prolegômenos. Hoje a gente tem o dicionário no celular, é facinho. Prolegômenos é como se fosse um prefácio dessa obra. E quem escreveu? Os autores. Quem são os autores? Os espíritos. E a gente fala, livro dos espíritos, os espíritos respondem. Que espírito, né? A gente fala tanto espíritos, né? Que espíritos são esses? E é aqui no Prolegômenos que a gente sabe quem são os autores dessas obras. Eles colocam assim, olha lá no último parágrafo dos Prolegômenos, eles assinam São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin, etc, etc. Ou seja, tem mais gente ainda. É uma pleiade de espíritos superiores que ficou responsável por trazer para a gente todo esse conhecimento. E sob a direção do nosso Mestre Jesus, né? A direção de Cristo. Ele encarnado já prometeu que traria um novo Consolador para a gente, e ele cumpriu a promessa dele, né? Vindo coordenar todo esse trabalho maravilhoso da codificação. Né? E para a gente entender como é que foi feito mesmo esse livro, os autores, né, os espíritos, eles colocam lá no 6º parágrafo daqui dos Prolegômenos, eles falam assim, esse livro é a compilação dos seus ensinamentos, né, dos espíritos. Foi escrito sob ordem, sob o ditado dos espíritos superiores para esclarecer os fundamentos de uma filosofia racional, olha só a razão, livre de preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja expressão do seu pensamento que não tenha submetido ao seu controle. E aí eles falam que foi a parte de Kardec, olha, somente a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, são obras daquele que recebeu a missão de publicar. Então, o que Kardec fez? Qual foi a contribuição dele para as obras básicas? Ele organizou, ele compilou, ele codificou, ele não criou nada. Os ensinamentos que estão aqui não são do Kardec. Né? A gente sabe que a função dele foi... Não inventou nada. A função dele foi louvável, dificílima, tinha que ser ele mesmo, preparadíssimo, mas ele não criou. Então, quando a gente fala que é espírita kardecista, a gente está usando um termo incorreto, porque não é a ele que a gente está seguindo. Né? Não é o ensinamento do Kardec que a gente está se baseando, é dos espíritos. Então, eu sou espírita, eu sou espiritista, né? O espiritismo. Esses são os termos que a gente tem que adotar, né? Nas nossas apresentações, nos nossos discursos. Vamos seguir mais um pouquinho, então? Só antes da gente seguir, tem um comentário interessante aqui. Uhum. O Jorge Francisco até colocou, né? É importante também levarmos em consideração as traduções existentes hoje em dia, as eruditas, as mais populares, de fácil compreensão. E é verdade, Jorge. Isso, é verdade, né, Jorge? Tem muita tradução, né? Tem várias edições. A gente tem uma editora muito grande aqui no Brasil, para quem não conhece, quem está conhecendo a doutrina espírita, que é a FEB, Federação Espírita Brasileira. E a gente tem algumas traduções. E a gente também indica o site Kardecpedia. É só jogar no Google Kardecpedia, vocês vão encontrar. É um trabalho de muita pesquisa, e lá você vai ver toda a obra básica, a revista espírita, todos os textos de Kardec em vários idiomas, inclusive no original em francês. E por mais que a gente encontre, mas isso aqui é muito difícil, né? Começa pela palavra prolegômenos, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. E aí a gente ressalta, a gente abre esse parênteses para falar da importância do estudo em grupo, do estudo em conjunto.
Então, se você está conhecendo a doutrina espírita, está começando a conhecer a doutrina espírita, procura uma casa espírita. A gente tem muitas casas espíritas aqui, né? No Instagram, se você não souber de alguma, pode chamar a gente no direct, qualquer hora que a gente ache uma casa espírita perto de você. E a gente tem muita casa espírita hoje com estudo online. Então é muito importante a gente continuar esse estudo e estudar em grupo, porque aí um tira a dúvida do outro, uma pessoa tem uma vivência maior, um já tem uma mediunidade que já vai trazer para a gente algumas experiências que ela tem em relação, né, a esse intercâmbio com o mundo espiritual. Então é muito bacana. Não fica com medo, não fica com receio de perguntar. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, pode colocar nos comentários aqui pra gente. Também do lado dos comentários aqui embaixo, tem um balãozinho aí de pergunta, tem uma interrogação, pode fazer pergunta aí também, que a gente conversa hoje sobre isso. E aí, antes da gente passar para outra coisa, também eu lembrei que nos prolegômenos os espíritos deixaram uma curiosidade interessante para Kardec, né, Tainara? Vou mostrar para vocês aqui, ó. É um desenho. Ah, sim. Né? Eles desenharam para Kardec e explicaram o que o desenho quer dizer. Quer contar para a gente? Olha só, tem até acho que quase todas as edições tem até uma notinha de rodapé que fala assim, a cepa da página é o facsímile daquela que foi desenhada pelos espíritos. Então, por psicografia, eles desenharam essa cepa e eles colocaram assim, tá até aqui nos prolegômenos. Coloca na cabeça do livro a cepa divina que te desenhamos, porque ela é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nela encontram-se reunidos. E aí eles explicam, o corpo é a cepa, o espírito, né, a essência é o licor, a alma ou o espírito unido à matéria é o grão. E eles explicam, o homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Então, muita casa espírita, né, coloca essa cepa divina nas mensagens, a gente vê muito esse símbolo, e é aqui que está explicando por quê, né, que a gente adota tanto esse desenho. Muito bem. Bom, O Vinícius então a gente escreveu, falou, né, aqui que é a cepa, e aí se você já viu algum desenho de uva, alguns livros trazem até na capa, né? E esse livro aqui também, dessa edição, está na capa. É por isso que os espíritos desenharam poeticamente, querendo demonstrar esse trabalho do Criador. É lindo, né? Muito bonito mesmo. Então, a gente falou, né, da introdução, que foi escrita por Kardec, ele que criou esse texto. Depois vieram os prolegômenos, um prefácio feito pelos espíritos, né, pelos nossos autores. E aí depois, no desenvolvimento da obra, Kardec dividiu em 4 partes ou 4 livros, né? Depende aí da tradução. Então, nós temos o primeiro, que é do mundo espírita ou dos espíritos, né? E aqui que eles vão trazer para a gente... desculpa, gente, o primeiro, que é Causas Primeiras, eu estou falando da segunda lá já. O primeiro livro, então, é As Causas Primeiras, é aqui que eles vão colocar para a gente quais são os 3 elementos principais do universo, né? Que são Deus, que é a inteligência suprema do universo, a causa primária de tudo, espírito, né, que é tudo que tem inteligência, e o princípio inteligente, e matéria. Então, desses 3 elementos gerais do universo, é aqui nesse primeiro livro que ele vai delimitar o que é o objeto de estudo do espiritismo. Não é Deus, porque aqui mesmo eles já colocam que a gente não tem capacidade de compreender Deus ainda, a gente tem noção de alguns atributos, assim, eles falam que nos falta um sentido, nós não temos sentido suficiente, nem vocabulário, nem muita coisa para compreender Deus. Então, Deus não é o objeto de estudo do espiritismo, matéria também não é, né, porque as questões da matéria ficam a cargo da ciência humana, da ciência material. Então, qual que é o nosso objeto de estudo? Tem, né, biologia, astrologia. Tem muita coisa. Física, a química. Já está se ocupando com a matéria. Não são coisas contrárias, né? São complementares. O espiritismo não bate de frente com a ciência, né? Eles se complementam. Um estuda uma coisa, outro estuda outra coisa. Um dia eles vão caminhar juntos. Então, o nosso foco aqui, né, enquanto o espiritismo, o que ele foca? O que ele quer estudar? O espírito
e as suas relações. Então, aqui nesse primeiro livro, ou primeira parte, a gente vai ver tudo isso sobre essas causas primeiras. E esse livro, que se chama As Causas Primeiras, ele vai ser desenvolvido, vai ser melhor trabalhado, mais aprofundado, lá na Gênese, que é uma outra obra básica que a gente tem, que também vamos falar dela nesse nosso projeto. E aí depois, né, que a gente vê esse primeiro livro, né, esses elementos gerais do universo, entende que o espírito é o nosso objeto de trabalho, de estudo. No livro segundo, ou segunda parte, que se chama Mundo Espírita ou dos Espíritos, aqui Kardec reuniu tudo relativo ao espírito e suas relações, né? As suas propriedades, manifestações, fenômenos, né? E aí, para a gente entender, né, ele coloca, tem uma premissa básica para a gente entender, né? O espírito ele pode estar no mundo físico ou no mundo espiritual. Então, imagina aí, né? A gente pode estar em Ipatinga ou em Fabriciano. Então, eu posso morar em Ipatinga ou eu posso morar em Fabriciano. Ou eu posso estar me mudando de Ipatinga para Fabriciano ou mudando de Fabriciano para Ipatinga. Ou eu posso estar morando em Fabriciano e mandando um WhatsApp para alguém lá em Ipatinga. Ou o contrário, moro em Ipatinga e mando um WhatsApp cá em Fabriciano. E é isso que ele colocou aqui. A gente pode estar morando no mundo físico, encarnado, ou pode estar morando no mundo espiritual, desencarnado. Pode estar em trânsito, né, desencarnando, ou o contrário, encarnando. E pode ainda morar no mundo físico, encarnado, e interferir lá no outro mundo, né, mandar um WhatsApp lá no mundo espiritual, que é através do sono, sonhos, né, as emancipações momentâneas da nossa alma, prece. Ou pode ser o contrário, eu posso estar morando lá no plano espiritual, mandando um WhatsApp, interferindo cá no mundo físico, né, que são as manifestações mediúnicas, né, as influências, as interferências no geral que os espíritos fazem na matéria. Então, esse segundo livro trabalha tudo isso, encarnação, desencarnação, pluralidade das existências, né, como que a matéria, que o corpo físico, ele limita, né, as potencialidades da alma, e tudo isso, fenômenos mediúnicos, fenômenos obsessivos, sonho, sono, emancipação da alma, tudo isso está aqui a segunda parte, no segundo livro, que vai ser melhor desenvolvida, mais bem trabalhada, lá no nosso próximo assunto, que é o livro dos médiuns. Né? Então, esse segundo livro, ele desenvolve melhor no livro dos médiuns. E depois, então, que ele fala do espírito, fala das suas propriedades, das suas manifestações, ele vai para o terceiro livro, que particularmente é o que eu mais gosto, né, o que mais me cativa, que se chama As Leis Morais. Né? Então, depois de apresentar todos os fenômenos relacionados à nossa vida, às nossas relações, ele agrupa aqui quais leis regem a nossa existência, né? Quais leis fundamentam a nossa existência, né? Porque a gente tem que existir uma lei, igual a gente vai estudar, né, movimento, a gente tem as leis de Newton, né, que regem aqueles corpos. Então, existem leis por trás de todos os fenômenos. E está aqui, né, nesse terceiro livro, nessa terceira parte, as leis morais. Né, vocês podem até olhar aí no exemplar de vocês, olha só, a questão 614, Kardec pergunta, né, o que é lei moral? O que seria essa lei divina, lei natural, lei moral? O que é isso? E os espíritos dizem que a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então, ela é a única que é verdadeira e imutável. As leis humanas que a gente tem, elas não são perfeitas e são mutáveis, porque elas estão de acordo com o que a gente precisa nesse momento, né? De acordo com as nossas imperfeições. A divina não, ela é perfeita e ela não muda, porque Deus é perfeito. E qual que é a finalidade dessas leis? É punir a gente, né? Vigiar a gente, cercear a gente? A finalidade é justamente fazer com que o homem seja feliz. Né? Ela visa a felicidade da gente. Então, a gente só é infeliz quando se afasta delas. Interessante, né?
E aí, A rebeldia. Kardec, é a rebeldia. Kardec fazia perguntas para deixar a coisa muito bem explicada, né? Lá no 621, ele pergunta assim: onde está escrita então essa lei de Deus? Será que é no Alcorão, na Torá, na Bíblia? Será que é no Livro dos Espíritos? Onde é que está escrito isso então, né? Já que a gente precisa dela. E olha a resposta: na consciência. Então, um analfabeto consegue ter acesso, quem não tem livro, quem não tem internet, todo mundo tem acesso. Né? É aquela, quando você vai fazer alguma coisa errada, grita lá dentro, já te avisa. É a lei de avisa. Deus que fica na nossa consciência. Já te avisa, Você tem certeza que você vai fazer isso? Porque todo mundo tem ela gravada na consciência. Então, se ela está na nossa consciência, e se ela é feita para a nossa felicidade, então a nossa felicidade, ela é um estado de consciência. Né? Ela está ligada ao cumprimento, né? À nossa harmonia com essas leis. Então, se eu sou infeliz, não é porque eu não passei no concurso, não é porque eu não tenho carro do ano, não é porque minha mãe, meu pai, meu cônjuge não são do jeito que eu queria. É porque eu ainda não estou em perfeita harmonia com as leis de Deus. A felicidade está só aí, não está nas coisas externas. Né? Ela é muito mais... É uma relação profunda nossa com essa lei natural que nos rege. É bem interessante esse livro. Inclusive, o livro terceiro, que trata das leis morais, ele vai ser bem mais detalhado, mais desenvolvido, mais esmiuçado, na nossa terceira obra básica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que também vai ser trabalhado aqui no nosso projeto. Então, aqui ele coloca a essência, e aí lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai desenvolver e esmiuçar bastante sobre essas leis morais. E depois, então, desse capítulo que ele fala da lei natural, ele coloca 10 capítulos seguintes, dizendo sobre quais são essas leis morais. Obviamente que está desenhado em 10, né, como uma forma didática mesmo, para a gente conseguir entender, para a gente conseguir estudar, mas a lei divina é todo um conjunto de relacionamento, né? Ela é única. A gente só divide assim para a gente poder entender melhor. E aí ele vai colocando, né? A primeira lei moral é justamente a lei de adoração. E aqui a grande novidade é que os Espíritos nos dizem o que é essa adoração a Deus. Né? É uma relação, é um contato íntimo com o Criador, que não precisa de palavra bonita, que não precisa de lugar específico, não precisa de objeto, porque é uma relação íntima da criatura com o Criador. Né? Então, é bem... Imagina isso na época, né? Que era bem material ainda. A relação do homem com Deus era uma coisa muito externa, né? De palavra bonita, de roupa bonita, de templo maravilhoso e suntuoso. Lugar específico. Então, o que esse livro vai dizer? E aí, o que esse livro vai dizer? Que não precisa de nada disso, né? Precisa da sua sinceridade de sentimento, de pensamento. E aí depois nós temos a nossa segunda lei moral, que é a lei de trabalho. E aqui que eles definem o que é trabalho. Né? Trabalho é qualquer ocupação útil, remunerada ou não. Inclusive, se for uma ocupação remunerada, mas que não tem utilidade nenhuma, não é trabalho. Não é trabalho. É só uma forma de ganhar dinheiro. É uma forma de ganhar dinheiro. Né? Se a nossa fonte de renda, fonte de dinheiro, não tem utilidade nem para o nosso crescimento, nem para a sociedade, ela não é um trabalho, né? Conforme a lei de Deus. Então, a gente tem que se questionar o tempo todo. Será que eu estou sendo útil? Será que eu sou útil para minha família, para minha sociedade, no meu emprego? Porque é uma necessidade humana o trabalho, tanto que é uma lei, né? Uma lei de Deus, que a gente precisa do trabalho para desenvolver, para crescer, para aprender. E aí a gente vai passando brevemente assim, sobre as leis, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, vai colocando aí nos comentários, tá? A nossa terceira é a lei de reprodução, né? Ela é uma lei porque é uma necessidade, porque sem reprodução não existe mundo físico, né? A porta é a única porta que a gente tem para entrar. Não tem continuidade do mundo físico. Por onde a gente entra, encarna, por onde a gente ganha corpo? É através da lei de reprodução. Né? E aqui ele vai colocar muito do aspecto de responsabilidade afetiva também, não só reprodução exclusivamente instintiva, como é nos animais. Né? Ele coloca que o diferencial no ser humano é o conhecimento de causa,
Então, é um capítulo interessantíssimo para leitura, para estudo. E aí, logo em seguida, a gente tem a nossa lei de conservação, e aqui ele vai falar do uso dos bens materiais, dos recursos naturais, mas não no sentido de apego, né? É um conservar para continuar, para continuidade. De cuidar, né? Depois, isso. Depois a gente vai para a lei de destruição. Olha que interessante. Depois da lei de conservação, já vem logo a lei de destruição. Só que a gente ainda tem uma visão muito... Sim, é tudo muito perfeito, né? O funcionamento de tudo, das coisas de Deus são muito perfeitos. E a gente pensa em destruição, estragar, quebrar, a gente vê com um pensamento mais negativo, né? De tá acabando. Mas o que é destruição? Segundo Kardec pergunta, olha como Kardec foi muito bonzinho. Ele perguntou como que a gente teria dúvidas. Ele pergunta o que é a destruição, e eles falam que é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamais de destruição não é senão numa transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres. Então, o que a gente vê como destruição, às vezes no sentido negativo, é transformação para melhorar, para melhoramento. Por isso é uma lei divina, é necessário que as coisas se transformem, que as coisas se destruam para a construção melhor depois. Depois da lei de destruição, a gente tem a lei de sociedade, né, que é importantíssima, que mostra que não é possível ninguém ser feliz ou crescer sozinho, é impossível. A gente precisa viver em sociedade, e para viver em sociedade, o que estreita os laços sociais são os laços de família. Então aqui, nesse capítulo, a gente vai ver muito sobre família também. Inclusive, na questão 775, Kardec faz uma pergunta bem interessante. O que seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Né? Se cada um por si, né, não tivesse esse núcleo familiar, o que aconteceria? Eles falam que seria uma recrudescência do egoísmo. Então, família, laços de família, laços sociais, são leis naturais, são leis divinas, porque são necessárias para o nosso progresso. Né? Depois, por falar em progresso, depois da lei de sociedade, ele coloca para a gente a lei de progresso, que é também uma lei divina, porque tudo tende a progredir, inclusive a gente, né? Ninguém pode escolher parar de progredir e ficar estacionado eternamente. Vai acontecer alguma força para nos impulsionar o progresso, né? Porque nosso fim, né, nosso objetivo final é a perfeição. Então, tudo tende a buscar essa perfeição, o tempo todo progredindo. Né? Olha a gente aqui numa live, por causa de uma pandemia, né? Houve que a gente entendeu como mal, para que houvesse um progresso em outras áreas. Então, tudo é utilizado pela divindade para o nosso progresso. Né? Depois da lei de progresso, a gente tem a lei de igualdade, e é uma lei que mostra, né, que todos nós tivemos o mesmo início, né? Nós somos criados simples e ignorantes, então não tem preferidos de Deus, nem preteridos, né? Ninguém já foi criado anjo ou já foi criado ruim, então todo mundo foi criado igual, simples e ignorante, todo mundo tem a mesma importância aos olhos de Deus, né? Todos nós, do perfeito ao imperfeito, Ele nos ama com a mesma igualdade, né? Mas nós temos, junto com essa lei de igualdade, o livre-arbítrio, né? Onde cada um tem a sua liberdade de fazer suas escolhas. Então, a partir do livre-arbítrio, das nossas escolhas e suas consequências, nesse capítulo de igualdade, vai traçar também as desigualdades que vêm das nossas escolhas. Então, desigualdades de aptidões, desigualdades sociais, miséria, riqueza, está tudo aqui nesse capítulo que fala da lei de igualdade. Depois da lei de igualdade, temos a lei de liberdade, também uma lei muito consoladora, né, que mostra que nós não somos marionetes de Deus, né, nós temos liberdade de pensar, liberdade de agir, e aqui ele aborda uma questão muito interessante, que é a da fatalidade, né, se não me engano é 843, não, 851, Kardec pergunta, né, se existe fatalidade, né? Então, você nasceu com uma programação tal
e vai ser assim, pronto, acabou, nada vai mudar, né? Existe essa fatalidade? Está fadado, não importa o que você faça, que está fadado. Será que é assim, né? Se existe essa lei de liberdade? E olha a resposta dos espíritos, eles falam que a fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito de suportar tal ou tal prova. Então a gente planeja, né, de acordo com o que a gente tenha feito no passado, que vai acontecer tal e tal coisa principal na minha vida para que eu melhore. Mas, dentro desse contexto, nós temos liberdade de escolher como agir diante dessas situações, dessas ocasiões. Então, essa lei de liberdade é uma lei que nos devolve as rédeas da nossa vida, né? Nós temos liberdade de modificar o curso das coisas, né? De melhorar ou complicar ainda mais, né, as nossas vivências, as nossas questões. Então, é uma lei que traz responsabilidade, né? Você tem liberdade, você tem toda a liberdade de fazer o que você quiser com a sua vida, né? É uma lei de responsabilidade. E, depois da lei de liberdade, nós temos a nossa 10ª lei moral, e a mais importante, que se chama lei de justiça, de amor e caridade. Né? Os espíritos mesmo colocam aqui que ela resume todas as outras 9. Então, se a gente não quer decorar as outras 9, é o combo. Você não quer decorar as outras 9, foca nessa que vai dar certo também. Traz, né, a noção do amor universal, que foi vivenciado por Jesus, do amor em ação, que é a caridade, e da justiça, né, que para ser uma justiça perfeita, ela precisa do amor e da caridade. Senão ela vai ser vingança, vai ser justiceira. Então, assim encerra esse livro, que fala das leis morais. Mas ele ainda coloca, né, que Kardec era um professor muito didático, ele faz um resumo para a gente. Lá no capítulo 12, que se chama Perfeição Moral, ele coloca o resumão, né, como é que é, então, você seguir todas as leis morais, para a gente ser um homem de bem. Então, está nesse último capítulo. Então, se a gente quer ser homens de bem, vai lá na questão 918, que tem uma lista dos caracteres de homem de bem. É só seguir a receita. Só seguir. Então, depois que a gente falou do espírito, suas manifestações, as leis que regem a nossa vida, o último livro, que se chama Esperanças e Consolações, trata da aplicação ou não aplicação dessas leis, que ele colocou no livro 3º. Então, ele vai falar, ele divide em 2 capítulos só. Penas e gozos terrestres, né, que são as consequências da aplicação dessas leis aqui na Terra, né? Penas é quando a gente não aplica, e gozos é quando a gente aplica essas leis na nossa vida. E aqui eles vão dizer pra gente que na Terra a gente ainda não vai conseguir gozar de plena felicidade, né? Porque a gente está aqui para evoluir, com provas e expiações, então a gente vai ter momentos de felicidade, de acordo com as nossas escolhas, é claro. E tem uma pergunta interessante também que Kardec faz aqui, na 922, ele pergunta assim, se a felicidade é relativa, né, o que para mim é uma coisa muito boa, para Thaís ela não gosta, né, eu amo frio, eu amo calor, minha mãe odeia calor, então se para cada um felicidade é uma coisa diferente, qual que seria o resumo, né, o que seria o principal para a gente gozar de alguma felicidade aqui na Terra, né, se para cada um é uma coisa diferente. O que seria o ponto comum? Né, eles colocam, para a vida material, é a posse do necessário, E para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Né? Lembra das leis morais que estão na consciência? Então, é a consciência tranquila e a fé no futuro. É assim que a gente vai conseguir ter felicidade aqui na Terra. Né? E aí, então ele coloca, né, primeiro capítulo, penas e gozos terrestres, e depois ele fala de penas e gozos futuros, né, com uma visão espiritual. E é um capítulo muito interessante também, né? Kardec pergunta aqui se Deus, se ele se preocupa com cada um de nós, que é gente demais, né? Kardec pergunta isso. Até aquela criaturinha assim, insignificante, Deus dá conta? Deus não lembra que eu existo, né? Deus me preocupa comigo. E eles falam que Deus se ocupa de todos os seres, hein? Não é só homens, não. Todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. Então, Deus conhece a gente pelo nome.
Lá no nosso íntimo, se tem alguma coisa que nem a gente ainda se deu conta de nós, ele sabe. Deus dá conta de todo mundo. E aí ele pergunta também, né, se tem alguma coisinha, se algum delito pequeno, né, uma pequena faltinha leve dessas leis morais que passa despercebido para Deus, né? Ah, foi só um furtinho. Kardec pergunta, tem alguma coisa que passa despercebido? E eles Ninguém falam que ficou não, que sabendo. tudo. Ah, ninguém viu, não. Eles falam que tudo é contabilizado, né? O pequeno delito como uma pequena caridade. Tudo vai para a conta, vai para a balança, né? Então, Deus dá conta de cada pensamento, cada sentimento, tudo que acontece é regido por essas leis. A gente não escapa de nada. E, então, assim, de uma forma bem geralzona, essas são as 4 partes do nosso desenvolvimento. E essa última parte da aplicação, né, das penas e gozos futuros, vão ser trabalhadas, vão ser desenvolvidas melhor lá no outro livro que se chama Céu e Inferno, que fala disso tudo, né, do que vem depois, né, dessas consequências das nossas ações. E aí depois tem a conclusão. Né? A conclusão também é um texto de Kardec, também longo, ele coloca várias coisas interessantes, faz alguns comentários, algumas objeções também que teve na época, mas eu queria só destacar aqui o item 7, que ele diz assim, que o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes. Um é o fato das manifestações, né, o que é visível, né, a grosso modo, por exemplo, as mesas girantes, né, o fato das manifestações, o que toca os nossos sentidos. Outro aspecto os princípios de filosofia e de moral, né? Aquelas leis morais lá que a gente viu, que decorrem dessas manifestações, e a aplicação desses princípios. Então, esses são os 3 aspectos. E aí ele coloca que desses 3 aspectos existem 3 tipos de adeptos ao Espiritismo, né? Que somos nós. 3 etapas que a gente vai percorrer. O primeiro, que é a pessoa que acredita e que se basta com esses fatos e manifestações, né? Aquele que só está ali pelo fenômeno por enquanto, né? Só o passe já está bom, não precisa de mais nada. Tem ainda aquele que consegue já, além de abarcar os fenômenos, compreender as consequências morais, essa filosofia, compreender essa questão filosófica toda. E tem ainda uma terceira categoria, que são os que percebem os fenômenos, compreendem as suas consequências e aplicam, né, que conseguem aplicar tudo isso que a gente viu aqui, todo esse conhecimento que a gente traz, na sua vida íntima, né, na sua modificação interior, né, na sua reforma moral, na sua melhoria íntima, que é o que importa. Né? Kardec falava que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, não é pela sua perfeição moral, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más inclinações. Então, que a gente pense, né, medite hoje, depois e todos os dias, se a gente tem feito isso, né? Se a gente tem só estudado, se a gente tem só se preocupado com o fenômeno, ou se a gente está tentando aplicar isso na nossa vida, que na verdade é o que mais importa agora, né? Para que a gente vai fazer com esse conhecimento agora? Vai guardar no bolso? Né? Não faz sentido? Não faz sentido. Né? Tá na hora da gente começar a praticar, trazer esse conhecimento para a nossa vida, para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Senão se perde o conhecimento. Muito bom. Depois dessa viagem que a gente fez, né, passando rapidinho por esse livro, que é rapidinho, gente, é muita coisa bacana. Tem que ser rapidinho. Muita pergunta interessantíssima. E a gente acaba, quando a gente estuda muito tempo assim, que nem eu que estudei desde criança, a gente começa até a pegar umas preferências, tem umas perguntas que a gente gosta mais, igual a Neomar colocou aqui, que é o capítulo que ela mais gosta, a gente fica criando as nossas preferências, já pegando intimidade com o livro, e isso é muito gostoso. Sim. Você vai estando lá do livro, como se ele fosse um colega que está conversando com você. Né? Muito bom. E é isso que tem que ser pra gente, né? Exatamente. Um amigo, né?
que está nos ensinando. E aí a gente pensa, né, todo esse conhecimento que faz a gente, no mínimo, mudar um pouquinho a nossa forma de pensar as coisas de maneira diferente. Imagina a polêmica que não foi no lançamento desse livro. Não pensa. Vamos pensar na França, né? Naquela época. Como Na que é? França. Povo materialista. 1857. Há mais de 150 A igreja 160 anos atrás. interferia. A igreja interferia na escola, na política, interferia na vida pessoal. O que moldava o comportamento do povo era medo do inferno, ou então querer comprar o paraíso. As Né? indulgências. E era assim. Entendia-se, por exemplo, que quem tinha dinheiro, quem tinha poder, era preferido de Deus, por isso era superior ao outro, né, ao servo. Então era dividido assim. Né? Se eu tenho dinheiro, se eu tenho poder, se eu estou lá no alto, eu sou muito melhor do que meu servo. Era assim que eles vinham. Aí chegou um professor, lançou um livro para começar para começar a polêmica, foi escrito por espíritos. Então você já imagina como é que isso aí causou. E aí esse livro fala que Deus não é punitivo, que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus ama todo mundo igual, do servo ao Senhor, todo mundo é igual perante Deus. Imagina isso, falar que eu sou igual ao meu escravo, né? O rebuliço, falar que não existe céu, inferno, purgatório. O que aconteceu com esse livro? O que eles fizeram com esse livro? E o que acontece quando uma coisa é muito proibida e vai para fogueira? Todo mundo quer ler. Uai, esse livro é proibido, deve ser bom demais. Todo mundo quis ler. Tá aí, né? Hoje tem espírita no mundo todo. Propagou. Só ajudou a disseminar o livro, o conhecimento. Muito bom. Então, gente, espero que vocês tenham ficado aí com um gostinho de conhecer mais um pouco essa obra maravilhosa, de ser amigo dele também, né, do Livro dos Espíritos, e dizer para vocês que a nossa jornada está só começando. A gente vai ter ainda alguns conteúdos nas nossas redes sociais, tem postagem chegando, tem vídeo, nós vamos falar de alguns pontos bacanas sobre o Livro dos Espíritos, para vocês conhecerem um pouquinho mais, e só colar com a gente, curtindo, comentando, compartilhando, aproveitando essa jornada para aprendendo junto com a gente. Né? Quer falar mais alguma última coisa para a gente já encerrar a nossa live? Só colocar aqui uma curiosidade para vocês, né? A gente teve a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857, em francês. Sabe quando que ele chegou aqui no Brasil em português? 18 anos depois, em 1875. Já tinha 20 edições dele em francês para chegar aqui no Brasil, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Demorou 18 anos para chegar aqui. E a primeira pessoa que traduziu foi um médico que se chamava Joaquim Carlos Travassos, que era assim com o Dr. Bezerra de Menezes. E foi esse Joaquim Carlos Travassos, que tinha o codinome também de Fortúnio, que deu o primeiro exemplar para Bezerra de Menezes. Então, Bezerra teve o primeiro contato com o espiritismo através desse primeiro tradutor. Olha que interessante. E a contribuição de Bezerra no meio espírita, na política enquanto espírita, não dá para a gente escrever. Né? Então, assim, a gente vê a ação de Deus em tudo, né? Que tudo foi acontecendo de forma perfeitamente organizada. Com certeza. E hoje a gente não sabe o que é demorar 18 anos para uma obra chegar. Né? A gente tem tudo hoje muito rápido. Né? Chega no mesmo segundo, né? Você publica. A internet está possibilitando a gente ir em diversos lugares de forma muito rápida. Então, meus amigos, a gente vai encerrando, agradecendo a presença de todos vocês. Você que está com a gente aqui na live, você que está com a gente no IGTV também. Agradecemos a presença, a companhia de vocês e já convidando para o próximo. O próximo, a gente vai estar conhecendo o Livro dos Médiuns, que é a segunda obra básica. Tem gente que acha que a segunda obra básica é o Evangelho, mas não, é o Livro dos Médiuns. Nós vamos nos encontrar na quarta-feira, dia 21 de julho, né? Não sei se na próxima quarta, na outra, daqui a 2 semanas, para falar desse livro
muito bacana aqui e também causou muito rebuliço. Imagina. Agradeço então, Tainara, por você ter dividido com a gente seus estudos, dividido tanta coisa bacana do Livro dos Espíritos. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a companhia de vocês aqui, os comentários. Muito bom a gente parar um pouquinho para relembrar, né, nossas primeiras obras, nossas obras base. Muito bom. Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar também em grande estilo. Vamos sim. Você faz para a gente? Faço. A gente vai primeiro agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, revendo, estudando, compartilhando ideias. E rogamos, Senhor, que a Tua bondade, a Tua misericórdia, permita que estejamos cada vez mais com vontade de melhorar, cada vez mais empenhados em realizar nossa reforma íntima. Te pedimos, Mestre, que nos auxilie a sermos cada vez mais próximos de Ti e que consigamos aplicar todos esses conhecimentos, todos esses ensinamentos no nosso dia a dia, na nossa vida, diante de Deus, diante de nós mesmos e diante do nosso próximo. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Nos encontramos então, pessoal, dia 21 de julho. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite.